Bom dia, meus amados. Graça e paz, amém? Todo mundo meio espalhadão hoje, mas tudo bem. Não vou pedir para você vir para frente, não. Meus amados, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas. A gente já vem estudando há 3 semanas, esse tema, essa epístola. E hoje nós vamos dar continuidade. Eu queria orar com os irmãos antes de a gente começar. E depois a gente vai relembrar um pouco do que a gente falou na semana passada e prosseguir. Amém? Vamos orar então? Feche os seus olhos, coloque seu coração diante de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti por esse dia. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque em toda essa semana o Senhor nos abençoou. O Senhor supriu todas as nossas necessidades. E Pai, nessa hora eu quero clamar, ó Deus, para que nesse momento em que a gente precisa comer e beber da Tua palavra, o Senhor possa estar trazendo compreensão a todos nós, discernimento, que cada mensagem, cada palavra que for trazida aqui, Senhor, venha do Teu Espírito Santo diretamente ao coração, diretamente aos nossos corações, Pai, para que nós sejamos edificados, exortados, fortalecidos pelo Senhor. Fala conosco nessa manhã, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Meus amados, no domingo passado, não sei se os irmãos lembram, mas o apóstolo, a gente começou a entrar na epístola de Gálatas, né? Se você quiser já deixar aberto também aí em Gálatas. Mas a semana passada, a gente começou vendo que logo no início da epístola de Paulo aos Gálatas, ele precisou fazer uma defesa. Vocês lembram? Ele precisou, antes de tudo, mesmo que de forma implícita, defender o seu ministério apostólico. Vocês lembram? Nós vimos que Paulo pregava a suficiência de Jesus para a salvação. Paulo pregava assim: creia em Jesus e você será perdoado. Creia em Jesus e você será absolvido dos seus pecados. Ou seja, Paulo pregava: Jesus é suficiente para a nossa salvação. Só que Paulo precisava, obrigado meu irmão, Paulo precisava naqueles dias, entre os Gálatas, enfrentar um grande desafio que era a presença dos judaizantes no meio da igreja ali na Galácia. Lembram dos judaizantes? Os judaizantes pregavam que Jesus não era suficiente. Então, apesar deles dizerem que eram cristãos, eles diziam: Jesus Cristo não é suficiente para a salvação. Eles pregavam que era necessário obediência irrestrita à lei de Moisés. Então veja que grande diferença havia entre as duas mensagens. Na de Paulo, Jesus salvava. Na mensagem dos judaizantes, a lei de Moisés é que salvava. Viu a diferença? Então, os cristãos, de acordo com o Paulo, conforme a mensagem de Paulo, acreditavam: Jesus me salva apenas mediante a minha fé nele. Já aqueles que estavam influenciados pelos judaizantes acreditavam: não basta Jesus, eu preciso obedecer a toda a lei de Moisés, senão não há salvação, não há perdão para a minha vida. Por isso, como havia essa diferença entre o que Paulo pregava e o que eles acreditavam, os judaizantes começaram a desqualificar o apostolado de Paulo, para que os cristãos gálatas rejeitassem tanto Paulo quanto sua mensagem e ficassem com a mensagem dos judaizantes, certo? Então, bom, já que Paulo prega uma coisa diferente do que aquilo que a gente prega, vamos desqualificar o ministério dele, vamos denegrir a imagem dele, vamos denegrir o ministério apostólico dele, para que a igreja na Galácia se afaste do que Paulo prega, se afaste de Paulo, se aproxime da gente do que a gente prega. Foi isso que os judaizantes fizeram. E é por isso que Paulo se viu obrigado, na sua epístola, logo de início, ali, logo no primeiro versículo, a começar, mesmo que de maneira implícita, a defender o seu ministério apostólico. Então ele procurou, como nós vimos na semana passada, mostrar aos Gálatas que ele foi
separado por Deus desde o ventre materno, que ele foi chamado pela graça de Deus, instruído pelo Filho de Deus, enviado por Deus para anunciar Jesus, não da parte de homens, não por meio de pessoa alguma, que ele estava dedicado somente à aprovação divina e não à aprovação humana, e que ele foi reconhecido pelos demais apóstolos de Jesus. A gente vê isso em Gálatas 1, ele começa assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. É assim que ele começa. Teoricamente, isso aqui era para ser apenas uma apresentação. Meu nome é Paulo e agora estou escrevendo essa carta a vocês. Mas vocês veem que logo na apresentação já há implicitamente ali uma defesa ao seu ministério apostólico. Eu sou apóstolo. Vocês dizem que eu não sou, mas eu sou. Vocês dizem que eu não sou do grupo original dos primeiros apóstolos. Vocês dizem que eu não sou um apóstolo genuíno, mas eu fui enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma. Eu fui enviado por Jesus Cristo e por Deus Pai. Ele faz isso de maneira tranquila, logo na sua apresentação. Certo? Então ele defende o seu apostolado. Isso foi o que a gente estudou na semana passada. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. A gente vai começar agora a entrar no versículo 3 ao 5, na saudação de Paulo. Toda a carta de Paulo começava com uma apresentação dele. Eu sou Paulo, apóstolo, enviado por Deus, tal. Depois ele dizia para quem ele estava escrevendo. Por exemplo, aqui no versículo 2 diz assim: e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então ele escreve ali logo no início da carta para quem ele estava escrevendo, ou seja, o seu destinatário, as igrejas da Galácia. E depois, como de costume, ele fazia uma saudação, tipo um oi pessoal, né? Graça e paz, você... Blá, 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 blá. A gente vai hoje falar sobre essa saudação de Paulo, que vai do verso 3 ao verso 5, tá bem? Antes da gente ler, antes da gente iniciar esse assunto, eu só preciso tirar aqui uma dúvida de alguns irmãos que veio desde a semana passada. Semana passada a gente falou sobre o apostolado de Paulo. Só um parênteses aqui, não tem nada a ver com o que a gente vai falar hoje, mas é uma dúvida que veio da semana passada. Na semana passada, a gente falou que Paulo defendeu o seu ministério apostólico, e aí a gente fez um paralelo com aqueles que hoje se chamam apóstolos, bispos e pastores, lembra? Então nós falamos como Paulo pregava o evangelho, e como nos nossos dias muitos apóstolos, muitos que se chamam bispos e pastores, pregam uma outra coisa completamente diferente do que Paulo pregava, inventando um monte de coisas que não está no evangelho e enganando a igreja, certo? A gente falou sobre isso. E aí surgiu uma dúvida. Surgiu a seguinte dúvida: existem apóstolos ainda hoje? Essa foi a pergunta. Eu respondi meio rápido e hoje eu quero, mesmo que também de forma rápida, responder de uma forma um pouco mais detalhada. O que você tem que ter em mente quando você abre o Novo Testamento? Que existem dois tipos de apóstolos. Dois tipos. O dom é um só. Se você abrir em Efésios 4, lá fala assim: Deus designou alguns na igreja para o apostolado, para a profecia, para o evangelismo, para o dom de pastor-mestre. Então, são dons espirituais diferentes. Certo? Agora, existe um dom espiritual que é o dom do apostolado. Certo? Efésios capítulo 4. Agora, existem dois tipos de apóstolos, apesar de haver um dom só. Preste atenção nisso. Existe um grupo restrito de apóstolos que nunca, nem lá atrás, nem hoje, nem nunca haverá, igual aquele primeiro grupo de apóstolos, que é os 12 discípulos de Jesus, mais o apóstolo Paulo. Nunca. Ninguém que se chame apóstolo, mesmo que tenha o dom do apostolado mesmo, genuinamente, vai poder ser comparado àqueles primeiros apóstolos, os 12, incluindo Paulo. Por quê? Porque ninguém que se chame hoje por apóstolo viu Jesus como aqueles lá viram. Pedro, João, Tiago andaram com Jesus, e mesmo Paulo, que não andou com Jesus, viu Jesus numa revelação clara ali no caminho para Damasco, lembra? Então, o que acontece? Aqueles primeiros apóstolos, mais Paulo, foram testemunhas oculares do Senhor Jesus. E tinham as demais credenciais de um apóstolo, como, por exemplo, o fato de enfrentar todos os desafios, mesmo que a morte, para anunciar o evangelho aos lugares distantes, onde o evangelho ainda não havia chegado. E uma outra credencial de um apóstolo também é a questão de que por onde ele passava, ele realizava sinais e maravilhas. Os milagres de Deus se manifestavam através da vida deles. Esse primeiro grupo de apóstolos é inigualável.
Nunca. Nem nos dias de Paulo, nem nos nossos dias, nem nunca haverá apóstolos como eles. Como eles foram testemunhas oculares, se diz no Novo Testamento que toda a igreja é construída sobre o fundamento dos apóstolos, do que eles ensinaram. Nós sabemos de Jesus por causa deles. Por isso eles são importantes e ninguém que se chame apóstolo hoje se compara àquele primeiro grupo. Entendido isso? Agora, desde aqueles dias, outras pessoas que não se comparavam a esse primeiro grupo eram também chamados apóstolos. Por quê? Porque carregavam um dom espiritual. Ainda hoje, pessoas carregam esse dom. Agora, como eu disse, isso não é um título, isso é um dom, isso é uma função. Isso não é um título a ser ostentado, eu sou o apóstolo Mateus. Não, isso é um dom, uma função. E essa função se caracteriza pelo quê? Pela capacidade de pessoas entrarem em lugares, em geografias onde o evangelho nunca chegou à informação, pregarem o evangelho nesses lugares, plantarem igrejas. O apóstolo, ele não é fixo, como um pastor, por exemplo, que fica cuidando de uma comunidade. O apóstolo está sempre correndo de um lugar para outro, como Paulo fazia. Pregando o evangelho em lugares onde o evangelho ainda não chegou e fundando igrejas onde as igrejas ainda não existem. Esses são os apóstolos de hoje, que a gente chamaria tranquilamente de quê? Missionários. Os missionários hoje, que entram, por exemplo, numa tribo distante, onde o evangelho nunca chegou, e plantam ali uma igreja, traduzem a mensagem do evangelho para a linguagem daquelas pessoas, esses são os apóstolos de hoje. São pessoas que têm esse dom. E eles têm um perfil diferente, por exemplo, de um pastor. O pastor já é fixo, cuida das ovelhas. É diferente, perceberam? Então existe esse dom ainda hoje, porque isso está lá em Efésios capítulo 4. A gente não pode dizer que não existe mais, existe, está lá. Efésios capítulo 4. É um dom ainda para os nossos dias. Muitas pessoas têm, e geralmente, quem tem esse dom verdadeiramente, não fica ostentando o título, porque não é título, apenas cumpre a sua função. Amém? Perceberam a diferença? Então há uma diferença entre aqueles primeiros e os que existem hoje. Entre todos eles têm o mesmo dom, que é o dom do apostolado, mas os primeiros tinham algumas coisas que os de hoje não têm e nunca terão, que é o testemunho ocular. Todo mundo entendeu isso? Então beleza, vamos continuar então? Hoje a gente então vai falar sobre essa saudação do apóstolo Paulo em Gálatas 1, do verso 3 ao 5. Eu queria ler com vocês bem rapidinho, a gente tem muita coisa para falar hoje, não sei se vai dar tempo. Mas vamos lá. Gálatas 1, 3 diz assim, leia comigo. Veja a saudação, veja que uma saudação era para ser apenas um oi, entendeu? Um oi de crente, obviamente, né? Mas era para ser só um, e aí pessoal, tudo bem? Só isso. Agora veja o que Paulo faz na sua saudação. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então nesse trecho nós temos a saudação do apóstolo aos seus leitores. Amém, queridos? Agora vejamos algumas características dessa saudação, tá? E aí você vai perceber o espírito de Paulo. Desde a apresentação, ele já defende o seu ministério. E agora, na saudação, mesmo que implicitamente, ele já está defendendo sua mensagem, o evangelho. Fica vendo. Primeiro lá, era só para ele dizer assim, meu nome é Paulo, mas ele já pegou e defendeu o seu apostolado. Agora, era só para ele dar um oi, mas ele já defendeu a mensagem do evangelho implicitamente na saudação. Veja, ele está com urgência. Quando ele escreve a carta dele, ele está com um senso profundo de urgência. Ele não quer perder tempo. Desde a primeira letra, ele já quer exortar os Gálatas. Por quê? Lembra que eu disse? Paulo pregou lá em 46 depois de Cristo. Apenas 2 anos depois, em 48, a igreja já estava se afastando do evangelho para seguir os falsos ensinos dos judaizantes. Então ele estava com urgência, ele estava falando sério, ele não estava de brincadeira. Amém? Então vamos aqui para algumas características dessa saudação. Primeira característica importante aqui é a impessoalidade de Paulo na sua saudação. Veja, ele não demonstrou na saudação nenhuma proximidade e intimidade com os cristãos da Galácia, como ele fazia em outras cartas. Não há nenhuma expressão de carinho,
Não há nenhuma declaração de gratidão, o que ocorre nas demais epístolas de Paulo. Se você, por exemplo, abrir em Romanos, você vai ver, por exemplo, o carinho de Paulo. Em Romanos 1, 11, 12, ele diz assim, Romanos 1, 11, ele diz assim, ó, só apenas escute, ele diz assim, ó, anseio vê-los, estou morrendo de vontade de ir aí, para estarmos juntos, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Veja o carinho dele com os cristãos em Roma. Então ele diz, olha, eu quero muito vê-los, já faz tempo que eu quero vê-los. Agora, esse tipo de expressão de carinho, você não vê em Gálatas. Paulo não está com tempo para isso, em Gálatas, porque a coisa está séria lá. Veja, em Romanos 1, 8a, veja como Paulo agradece a Deus, ele está cheio de gratidão pelos cristãos em Roma. Ele diz assim, ó, antes de tudo, sou grato ao meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês. Então ele, sabe, anseio vê-los, estou grato pela vida de vocês. Então ele faz todo um ano em Roma isso, para os romanos. Agora, e em Gálatas? Qual a manifestação de carinho? Qual o elogio? Qual a gratidão que ele expressa aí? Nada, nenhuma. Não há, é impessoal a saudação dele. Outra característica, não há nenhum elogio. Eu já falei aqui, não era para ter falado, mas já foi. Não há absolutamente nenhum elogio na saudação de Paulo. E você vai ver, mas e daí? O problema, ele de repente não quis elogiar, só por isso. Agora veja, não é uma coincidência. Em todas as suas epístolas, Paulo elogia alguma boa característica da igreja. E em Gálatas, ele não faz isso. Ele não elogia nada em Gálatas. Veja, em Romanos 1, versículo 8, ele diz assim, ó, olha o elogio que ele faz. Sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. O que Paulo elogiou aqui entre os romanos? A fé. Veja, se você abrir agora em 1 Coríntios 1,4. 1 Coríntios 1,4 diz assim, sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isso é, em toda a palavra e em todo conhecimento. O que ele elogiou aqui? O conhecimento deles, eles estavam ricos de conhecimento. Isso foi em Coríntios agora, hein? Agora se você abrir em Efésios 1, 15 e 16, o apóstolo Paulo, de novo, faz outro elogio. Efésios 1, 15 e 16 diz assim, por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e no amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os em minhas orações. O que ele elogia aqui entre os efésios? A fé e o amor. Tá, aí você vai para Filipenses. Filipenses 1, do 3 ao 5, se diz assim, agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O que ele elogia aqui entre os filipenses? A obra, eles trabalham arduamente, eles cooperam. Se você abrir em Colossenses 1, do 3 ao 4, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Qual a característica dos colossenses? Fé e o amor. Ele elogia todo mundo, pessoal, menos Gálatas. Em 1 Tessalonicenses 1, do 2 ao 3, se diz assim, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus. De novo, ele elogia o quê? O trabalho, o esforço e a perseverança. Ele faz isso em Gálatas? Não. A última, em 2 Tessalonicenses, ele faz 2 vezes para os Tessalonicenses e não faz nenhuma para Gálatas. 2 Tessalonicenses 1,3 diz assim, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo. Isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Agora ele elogia entre os Tessalonicenses a fé e o amor. Beleza, e em Gálatas?
Em Gálatas ele diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente o Evangelho. Ele só diz assim, graça e paz, e prossegue. Ele não faz nenhum elogio. Então essa é uma característica importante aqui. Vejam, é único nas epístolas de Paulo. É único. Em todas as outras, Paulo elogia. Em Gálatas, não. Como se Paulo dissesse assim, não há o que elogiar. Em 2 anos vocês estão conseguindo se afastar da verdade do Evangelho, se afastar da graça de Deus. Estão sendo enganados pelos judaizantes. Incrível. Percebeu? Então essa é uma segunda. Então a primeira característica da sua saudação é impessoal. Não há manifestações de carinho nem de gratidão. Segunda característica que nós falamos aqui. Nenhum o quê? Nenhum elogio. Certo, queridos? E a última característica, que é o que a gente vai focar aqui hoje, é que em sua saudação, o apóstolo Paulo exorta a igreja implicitamente. Na saudação já. Era só para ser um oi. Tudo bem, pessoal? Era só para ser isso. Mas ele, desde a saudação, implicitamente, vocês vão perceber, ele denuncia a igreja por seu afastamento do Evangelho. Logo na saudação. Então lembra, na apresentação, lá no início, ele denunciou o quê entre a igreja? Vocês estão denegrindo o meu apostolado. E agora na saudação, o que ele faz? Ele denuncia o quê? O afastamento deles do Evangelho. Vocês estão rejeitando o Evangelho. Vamos ver por partes para você compreender essa denúncia, como eu disse, nas entrelinhas. Está tudo implícito, mas está aqui, você vai perceber. Veja. Como eu disse, teoricamente, Paulo estava apenas saudando a igreja na Galácia. Era para ser apenas um olá pessoal. Mas nas entrelinhas ele estava denunciando o afastamento da igreja do conteúdo do Evangelho. Primeira coisa que ele denuncia, a falta na igreja de um conteúdo essencial do Evangelho, que é a graça e a paz. Não sei se vocês lembram, quando a gente estudou a viagem dele, do apóstolo Paulo lá na Galácia, passando por aquelas cidades, né? Lembra? Nós fizemos um resumão da mensagem que ele pregava lá. E uma das coisas que ele pregava é: tudo isso foi pura graça de Deus, e nessa graça devemos permanecer firmes em total confiança. Ou seja, uma das características principais da mensagem de Paulo era justamente o fato de que Deus é gracioso para com os pecadores, e isso traz um profundo senso de paz no coração dos pecadores. Paulo está denunciando, primeira coisa, a falta na igreja da graça e da paz como consciência, como mensagem, como objeto da minha confiança. Por isso ele começa a saudação dizendo o quê? Graça e paz. Graça e paz para vocês que estão rejeitando a graça e a paz. Entendeu? Está implícito. Graça e paz para vocês que querem viver pelos seus próprios méritos. Graça e paz. Para vocês que, vivendo pelos seus próprios méritos, nunca têm paz, porque diante dos seus erros, sempre estão diante também do senso de punição e de condenação. Não tem graça, não tem paz. Então a vocês, graça e paz. A graça e a paz que vocês não têm, seja derramado sobre vocês. Certo? Isso tudo nas entrelinhas. Paulo pregou na Galácia: pela fé no que Jesus fez, vocês são salvos. O que é isso? Graça. Pela fé no que Jesus, não no que vocês fizeram. Se fosse pelo que vocês fizeram, seria o quê? Mérito. Se fosse pelo nosso esforço, a nossa salvação seria o quê? Mérito pessoal. Mas o que Paulo pregou lá na Galácia? Pela fé em quem? Em Jesus. No que Jesus fez é que vocês são salvos. Isso é o quê? Isso é graça. Alguém fez por vocês. Não foi vocês que conquistaram. Alguém fez por vocês. Isso é favor imerecido. Ora, se somos pecadores, merecemos a punição pelos nossos pecados. Certo? Mas ao invés de punição, recebemos o perdão, porque Jesus foi punido no nosso lugar.
Nós merecíamos a punição, Jesus entrou na nossa frente, foi punido em nosso lugar, então a punição não recai mais sobre nós. O que recai sobre nós é o perdão dele. Deveríamos receber punição, mas no lugar disso recebemos a graça do seu perdão. Estão comigo, queridos? A graça do seu perdão. O que é isso, meus amados? Isso é graça. Amém? Não merecíamos o perdão, mas a punição. Mesmo assim, fomos perdoados pela fé no que Jesus realizou quando recebeu a punição no nosso lugar. Quem recebe essa graça do perdão dos pecados tem paz com Deus. Quem é perdoado por Deus nunca vai pensar assim: Deus se afastou de mim. Não, estou perdoado. Deus está comigo, eu estou nele. Estamos juntos, reconciliados, eu sou o filho dele. Eu posso chamar o meu Criador de Pai. Eu tenho paz, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. Então, quem recebe a graça do perdão de Deus, automaticamente desfruta o quê? A paz proveniente desse perdão. Certo? Quem recebe essa graça tem paz com Deus, já não está sob a expectativa da punição. Que punição receberíamos se Jesus já foi punido em nosso lugar? Que punição ainda nos sobra se toda a punição foi derrubada em cima de Jesus até esmagá-lo na cruz do Calvário? Que punição deveria recair sobre nós? Nenhuma. Jesus já pagou por toda a punição. Por toda a punição. O que há para nós que cremos em seu sacrifício, que cremos em sua obra na cruz? O que sobra para a gente? Paz. Quem é alcançado pela graça, recebe a paz, a certeza de que nós estamos absolvidos, de que Deus não está irado conosco. Se você crê em Deus, se você acredita em Jesus, se você entregou sua vida a Ele, nunca pense que Deus está irado com você. A ira dele foi aplacada na cruz. Ele te ama. Ele te perdoou todos os pecados. Que ira mais teria para derrubar sobre a sua vida? Nenhuma. Todos os teus pecados foram apagados na cruz. Quem foi alcançado por essa graça tem essa paz de saber: eu posso me aproximar diante do trono da graça de Deus com toda a confiança, sempre receberei da parte dele misericórdia, o perdão está disponível em todo o tempo para mim, ele me ama, eu amo, ele é meu pai, eu sou filho dele, o que há entre mim e o Espírito Santo é eterno. Amém, queridos? Eterno. Essa é a paz. Na verdade, isso é graça e o quê? E pai, por isso que graça e paz não é apenas um cumprimento de crente. Não é um oi de evangélico. Graça e paz, irmão. Quando Paulo disse isso em Gálatas, ele estava implicitamente denunciando aquela igreja, porque eles haviam se afastado da graça. Eles diziam: Jesus não é suficiente, o sacrifício não é suficiente. Eles se afastaram da graça. Quem não tem graça também não tem o quê? Paz. Para essas pessoas, Paulo diz: graça e paz. Amém, queridos? Eles haviam se afastado da mensagem. Então Paulo diz: a graça e a paz que vocês não acreditam possa recair sobre vocês. Amém? Foi isso que Paulo fez em Gálatas. Foi a primeira denúncia que ele fez. A falta do quê? Da graça e da paz. Amém? Gravem isso. Primeira denúncia de Paulo na saudação foi o quê? A falta da graça e da paz. Na verdade, melhorando o que eu falei, não faltava graça e paz, o que faltava era a confiança deles na graça e na paz. Né? Porque a graça e a paz de Deus está disponível para eles. Agora, o que acontece? Eles não recebiam isso, não desfrutavam disso porque não confiavam nisso. Amém? Essa foi a primeira coisa que Paulo denunciou na sua saudação. Segunda coisa, ele denunciou na igreja a desconfiança em relação à obra de Jesus. Por isso que Paulo, em Gálatas 1:4, começa dizendo assim: o Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados. Ele fez questão de, na saudação, citar a morte de Jesus. Por quê? Porque os Gálatas rejeitaram o poder desse sacrifício. Eles rejeitaram a graça, eles rejeitaram a paz e eles rejeitaram a
cruz. Foram 3 coisas. Rejeitaram a graça e a paz porque queriam viver como os judaizantes. Inclusive eu tenho umas fotos de judaizantes aí. Pedi para a tia Zenaide colocar para a gente. A primeira é a do judaizante 1. Eu separei algumas fotos. Só para vocês entenderem o que era um judaizante. Tá? Olha lá. Isso é um judaizante. Ó. Na verdade, isso é uma foto de um... se quiser apagar essa primeira luz aqui, essa primeira leva aqui. Travou? Tá, mas basicamente, por que eu peguei essa foto? Porque um judaizante diria assim, para você ser de Deus, você tem que ser assim. Entendeu? Você tem que usar kippá, você tem que usar talit, você tem que guardar o sábado, você tem que tocar shofar. Entendeu? Você tem que fazer restrições alimentares. Ou você faz isso, ou não há salvação. Veja, a esperança da salvação deles estava baseada nisso, em aparatos religiosos do judaísmo. Enquanto Paulo pregava o quê? Não precisa disso. Basta crer em Jesus. Basta crer no perdão de Jesus. Mas os judaizantes diziam, não. Tem que ser circuncidado. Tem que ser assim. Primeiro você tem que virar judeu para depois você virar homem de Deus. Opa! Quer ver a segunda foto? Abre a segunda foto aí, por favor. Eu peguei um judaizante moderno. Ah lá. Isso é um judaizante moderno. Isso é um bispo de uma igreja, usando kippá, usando talit, que construiu o templo de Salomão, em São Paulo, com a entrada da arca, com o menorá, puro judaísmo. E aí quem entra lá diz assim, agora a gente está no lugar apropriado, um monte de símbolos de Deus. Não. Isso é um judaizante. Isso é um judaizante, só isso. É apenas um judaizante. Paulo combateu isso. Essa coisa de usar isso aí para se parecer mais espiritual que os outros. Paulo combateu isso. Entendeu? Agora, o espírito dos judaizantes está principalmente impregnado nas demais igrejas neopentecostais, talvez até mais do que isso. Que é aquelas igrejas em que você fica meio que obrigado a usar o shofar. Que se você não usar o shofar no culto, parece que faltou alguma coisa. Não é? O pessoal, todo mundo orando com o manto em cima, todo mundo ser chamado de apóstolo com o manto. Cara, olha, o pessoal entrando, 4 caras segurando a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança entrando aqui, subindo aqui, sendo colocada ali. Quer ver a próxima foto? Veja o absurdo. Olha lá. Isso é o que acontece nas igrejas. Né? A entrada da arca, os caras só faltam colocar lá o menorá, acender as velhinhas, os caras só faltam colocar lá a mesa dos pães, só falta sacrificar um cordeiro. Porque Jesus não foi suficiente. Então é isso aí. Essa é a invenção, esse é o judaísmo, é a expressão dos judaizantes atuais, que existe até hoje. Só de eu falar aqui, vocês já devem ter, né, já veio toda a cena na cabeça de tudo que a gente já viveu e de tudo que você já deve ter vivido por aí. Era isso que Paulo combatia. Amém? Só essas fotos aí. Então, primeiro, Paulo denunciou o quê? A falta do quê? Da graça e da paz. Segunda coisa que Paulo denunciou, a desconfiança ao quê? A obra do Senhor Jesus. Veja, na saudação, ao fazer referência à morte de Jesus na cruz pelos pecadores, Paulo estava implicitamente dizendo: Jesus morreu pelos seus pecados, mas vocês acham que essa morte não pode perdoá-los. Jesus morreu na cruz do Calvário, mas vocês estão colocando a esperança de vocês na lei, na circuncisão, na guarda do sábado. Tem um texto que Paulo, ele parece que está até cansado. Ele diz assim, deixa eu ver se eu acho que agora. Olha, só para vocês verem, Gálatas 4, 10 ao 11. Olha o que ele diz, ó. Gálatas 4, do 10 ao 11.
Veja como ele se demonstra cansado. Cansado da ignorância dos Gálatas. Cansado, exausto. Olha o que ele diz em Gálatas 4, do 10 ao 11. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Ele está se referindo aqui ao sábado, às festas sagradas e tudo mais. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Ele está cansado. Ele falou, eu passei por aí, preguei o evangelho, fui apedrejado, fui perseguido, fui expulso de cidades para pregar a vocês o evangelho da graça, a morte de Jesus e sua ressurreição, que perdoa os nossos pecados. E vocês? Vocês estão correndo atrás de circuncisão, atrás de sábado, atrás de restrição alimentar, atrás de festas sagradas. Eu temo que eu corri inutilmente em favor de vocês. É o que Paulo diz. Então, logo na saudação ele denuncia. Jesus morreu na cruz. Jesus morreu pelos seus pecados, mas ao invés de colocar a esperança de vocês nele, vocês estão colocando a esperança de vocês na lei. Vocês desconfiam da obra de Jesus. Vocês acham que ele não tem poder, que a obra de Jesus não é eficaz para perdoar pecados, mas ela é suficiente para salvá-los dos seus pecados. É o que Paulo quis dizer. Tudo isso nas entrelinhas. Ele diz graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados. Ou seja, graça e paz a vocês que não querem graça e paz. E lembre-se de que Jesus morreu na cruz, e esse Jesus é que vocês estão rejeitando. Então o apóstolo Paulo denuncia os Gálatas na saudação. Amém, queridos? Foi isso. Terceira coisa que Paulo denuncia, depois de citar a cruz de Cristo, como eu disse, eles estavam rejeitando a graça, a paz e a cruz. Paulo diz assim, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A terceira coisa que ele cita, primeiro ele cita a graça e a paz, depois ele cita a morte de Jesus na cruz, e agora ele cita o quê? O resgate das nossas vidas de uma presente era perversa. Isso aqui é uma outra cutucada que Paulo dá neles. É outra denúncia. Que denúncia? Paulo estava denunciando a escravidão a que eles estavam se submetendo. Jesus libertou vocês, resgatou vocês, e vocês estão querendo retroceder. Vocês saíram do Egito e estão querendo voltar para lá. Vocês foram libertos e estão querendo se submeter a um jugo de escravidão outra vez. Que loucura. Paulo escreveu, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. O que Jesus fez na cruz, meus amados? Gravem isso. O que Jesus fez na cruz, pagando o preço pelos nossos pecados, nos resgata desta presente era perversa. Agora, o que é isso? Presente era perversa. Veja, sem Jesus, eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque isso é fundamental para o viver cristão, para a saúde de um bom discípulo de Jesus. Preste atenção nisso. Sem Jesus, nós vivíamos num ciclo terrível e destrutivo. Que ciclo era esse? Eu pecava, o pecado gerava muita culpa e um senso terrível de punição e de condenação. Quem nunca se sentiu assim? Pecou e se sentiu assim no inferno. Quem já se sentiu assim? Se sentiu no inferno. Pecado, inferno. O sentimento de condenação é tão profundo que a pessoa passa por um terceiro estágio, o desânimo. Ela ora e ela acha que Deus não está ouvindo, ela acha que Deus está irado com ela, ela acha que Deus não quer nada com ela, ela acha que Deus está olhando para a cara dela e dizendo assim, você é um cara de pau, ter feito isso de novo. Ou seja, pecou, culpa, então vem o desânimo. E o desânimo espiritual, quando a pessoa está desanimada, faz com que ela não consiga prosseguir. Ela fala, para quê? Já que eu botei um pé na lama, vou me atirar inteiro nela. Geralmente o que a pessoa faz, depois de ter passado pelo pecado, culpa e desânimo, ela se joga em mais o quê? Em mais pecado. Isso nunca aconteceu com você?
Pecou, se sentiu condenado, ficou desanimado, pecou ainda mais. Só que depois que você peca ainda mais, o que acontece? Mais culpa. E quanto mais culpa, mais desânimo. E quanto mais desânimo, mais pecado. E quanto mais pecado, ainda mais culpa e mais desânimo e mais pecado. E assim a pessoa vai vivendo uma vida de podridão. Essa é a presente era perversa, que todos vivem sem Jesus. Sem Jesus, esse é o ciclo vicioso. Esse é o ciclo vicioso. Agora, preste atenção nisso. Quando Jesus morreu na cruz, ele quebrou o ciclo. Ele arrancou uma parte do ciclo. Ele aboliu as nossas culpas. Ele extinguiu a nossa condenação. Sendo assim, quando pecamos, hoje, com Jesus agora, sabemos que podemos nos achegar ao trono da misericórdia dele. Que ele vai ouvir a nossa confissão. E que ele perdoa todos os nossos pecados. É diferente hoje. Eu não entro no ciclo mais se eu tenho consciência dessas coisas. Tem muitos que ainda não adquiriram consciência dessas coisas. Talvez saibam dessas coisas, mas na hora H, na hora do vamos ver, se sentem punidos e no inferno outra vez. Agora, quem já cresceu na graça, quem já absorveu isso aqui, quando peca, se sente entristecido pelo pecado, mas não se sente no inferno. Se sente ainda junto de Deus, pronto para pedir perdão a Deus e receber esse perdão. Sabe que todos os pecados foram pagos, sabe que está justificado, ou seja, a pessoa consegue se levantar e prosseguir, ela não entra no ciclo do pecado, culpa, desânimo, pecado, culpa, desânimo, pecado, culpa, desânimo. Ele pecou, então ele confessa, é perdoado e prossegue. Amém? Ele prossegue. Jesus nos resgatou pela sua morte dessa presente era perversa. Amém? Assim nós não caímos no desânimo, nem somos levados a mais pecados, mas a uma vida de amor e de gratidão ao Deus que nos perdoou. Amém? Assim, meus amados, nós somos livres dessa presente era perversa, dessa condição pervertida em que nós nos encontrávamos. Jesus cortou um pedaço significativo desse ciclo. Acabou. Agora, ainda que eu tenha as minhas falhas e os meus pecados, eu sei que logo após isso, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Eu sei que eu estou abraçado por esse Deus mesmo assim. Era assim que Jesus fazia com seus discípulos. Isso não é para criar sem vergonha, né? Isso é o amor de Deus para com a nossa vida. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus pegou Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes na beira de uma fogueira. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus pegou Pedro, levou para a beira de uma fogueira e perguntou para Pedro: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? 3 vezes. Para cada negação, Jesus perguntou. Ou seja, Jesus estava fazendo uma clara referência na beira da fogueira, perguntando 3 vezes a negação de Pedro. Mas Jesus não fez isso para condenar Pedro. Jesus fez isso para restaurar Pedro. Amém? É o que Jesus faz com a gente hoje. Quando você peca, Ele te levanta, te disciplina e faz você prosseguir. Ele não quer o teu inferno. Ele quer a tua vida. Amém, queridos? Então, quando Jesus morreu na cruz, Ele nos livrou da presente era perversa. Porém, como é que estava a situação dos Gálatas lá? Eles não tinham graça, eles não tinham a paz, eles não tinham a cruz, então não tinham o quê? Também não tinham a liberdade. Como os judaizantes haviam afastado os Gálatas dessa mensagem, Paulo estava dizendo: Jesus fez todo o necessário na cruz para vocês serem livres. Mas por rejeitarem sua mensagem, vocês continuam o quê? Escravizados. Continuam recebendo sobre si um profundo senso de punição e de condenação. Aí querem resolver isso com circuncisão. Querem resolver isso guardando o sábado. Querem resolver isso restringindo alguns alimentos. Querem resolver isso aí participando das festas sagradas, do Pentecostes, dos tabernáculos. Não vão resolver isso. Só quem perdoa pecados, só quem tem autoridade no mundo para perdoar pecados é o Senhor Jesus. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra.
disse o Senhor Jesus. Toda a autoridade. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, eu também digo, levante e ande. Jesus disse, eu é que tenho autoridade para perdoar pecados. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lei de Moisés não vai tirar. A lei de Moisés vai acrescentar senso de condenação a você. Jesus não. Jesus perdoa você. Jesus liberta você. Jesus acaba com as suas culpas. Jesus te livra da condenação. Ele tira o pecado do mundo. A lei ressalta o pecado em você. Toda vez que você peca, você olha para a lei te condena. Toda vez que você peca, você olha para a lei te condena. A lei só ressalta. Jesus absolve. Jesus justifica. Jesus perdoa. Amém? Vamos tentar relembrar então. São 3 denúncias. A primeira, a falta da graça e da paz. A segunda, a falta do quê? Da cruz. Eles desconfiavam da cruz de Cristo. E a terceira denúncia, a falta de liberdade. Eles estavam sendo escravizados ao invés de viverem a liberdade dos filhos de Deus. E a última denúncia, Gálatas 1:5. A última denúncia é a seguinte: a quem seja a glória para todo sempre, amém. Quem lê isso aqui, numa saudação, pensa assim, ele só deu honras a Deus e acabou. Há uma denúncia implícita aqui. Qual? Ele denunciou a falta de honra ao Deus que eles estavam rejeitando. Veja. Por último, Paulo denunciou a falta de honra a Deus. Ele escreveu, o que nós acabamos de ler. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Lembrem-se disso. Gravem isso. Influenciados pelos judaizantes, gravem isso. É o fechamento de tudo, tá? Influenciados pelos judaizantes, os gálatas estavam acreditando que Jesus não era o quê? Não era suficiente para a salvação. Ponto. Agora, lembre-se de João 5:23. Jesus disse assim, preste atenção nisso. Ó. O que os gálatas pensavam? Jesus não é o quê? Suficiente. Agora Jesus disse em João 5:23, aquele que não honra o Filho, quem não honra o Filho, também não honra o Pai, porque o Pai foi quem enviou o Filho. O Pai enviou o Filho quando vocês desconfiam do Filho, quando vocês não confiam no Filho, quando vocês não recebem o Filho. Vocês também não estão recebendo quem? O Pai. Quando vocês não honram o Filho, vocês não estão honrando o Pai. Então Paulo diz, a Deus, o nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre, amém. Glória a Deus, a esse Deus que vocês não dão glória. Honras e exaltação a esse Deus que vocês não honram, porque vocês não recebem o Filho. Quem não recebe o Filho, também não recebe o Pai. Aqueles que não creem na suficiência de Cristo, que desconfiam da autoridade do Filho, que rejeitam o perdão oferecido pelo Filho, estão desonrando o Deus que enviou o Filho. Por isso, em cada frase da sua saudação, ele denuncia uma coisa entre os Gálatas. Daqui para frente, o que Paulo faz em toda a epístola de Gálatas? Ele só vai dando mais conteúdo a essas denúncias. Só isso. Basicamente, Paulo resumiu Gálatas na sua saudação. Entendeu? Daqui em diante, você vai ver, no domingo que vem, no próximo, a gente vai praticamente falar mais e mais detalhadamente sobre essas 4 coisas. Sobre essas 4 denúncias que Paulo faz. São 4 coisas importantíssimas. Eles haviam rejeitado a graça, a paz, a cruz, haviam rejeitado a liberdade e, portanto, rejeitaram o próprio Deus. Uma vez Paulo disse aos Tessalonicenses, quando vocês vivem na imoralidade sexual, quando vocês rejeitam o chamado à pureza, vocês não estão rejeitando a mim, vocês estão rejeitando o próprio Deus que os chamou para a santidade. Aqui funciona a mesma lógica. Quando vocês, Gálatas, rejeitam a obra de Jesus, a sua graça, a sua paz, a sua cruz, a sua liberdade, vocês estão rejeitando o próprio Deus que realizou tudo isso em favor de vocês.
Os judaizantes eram falsos mestres, existem até hoje. Por isso Paulo, quando viu que os judaizantes estavam afastando o povo dessa mensagem, desse conteúdo todo, o que Paulo fez? Chegou chegando. Se apresentou defendendo o apostolado, saudou todo mundo, já denunciando nas entrelinhas o que aquela igreja estava vivendo, sem elogio, sem nada. Pá! Sem média, exatamente. Amém, queridos? Semana que vem a gente continua, tá? Vamos ficar em pé, vamos orar? Claro, claro. Ele não disse assim, amo vocês, pessoal. Mas tudo isso aí, né? É claro que tudo isso que Paulo fez é fruto do amor dele por aquele grupo, né? É, lógico. A irmã falou aqui, né? Todo mundo escutou aí? O que a irmã falou? Não foi falta de amor, né? Ele só não deu expressões de carinho porque ele queria ser direto ao ponto, mas tudo que ele fez foi por puro amor, né? Extremo amor. Amém? Meus amados, eu quero orar com vocês, eu quero lembrar que a gente está gravando esses estudos, né, em áudio, e que no final também a gente, se Deus quiser, né, se der tudo certo, a gente vai fazer um livretinho também de Gálatas, né? Então você vai poder reler tudo, se você quiser compartilhar com alguém, com um familiar seu, bom? Vamos orar então? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, de todo o nosso coração, por essa manhã, por esse estudo. Meu Deus, todo domingo, nós temos aqui recebido do que provém do Senhor. O evangelho da sua graça, da sua paz, da sua cruz. Deus, que essa mensagem continue entrando em cada coração, impregnando cada consciência. Que a gente vá sendo tão invadido por essa mensagem, que a gente comece a viver com base nisso. Que o nosso olhar tenha como base essas coisas. Cada atitude, cada palavra, cada pensamento, tudo que provém das nossas vidas, tenha como base isso, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo todos os dias, Senhor. Meu Deus, talvez todas essas denúncias de Paulo sejam denúncias que cabem para nós. Muitas vezes nós queremos viver a nossa vida cristã com base no nosso próprio esforço pessoal. Mas tudo, do início, o meio e o fim, deve ser baseado na graça, Senhor. Nos ajuda a andar na graça. Meu Deus, nos ajuda a desfrutarmos essa paz. Existem tantos que se dizem de Jesus, mas que vivem todos os dias atormentados pelo medo do inferno. Atormentados pela possibilidade de uma maldição, de uma punição, de um castigo. Meu Deus, em nome de Jesus, que a paz do Senhor encha cada coração, à medida em que cada coração compreende a sua graça. Meu Deus, cobre cada um aqui com o sangue do Senhor, todos nós, que ninguém pise no sangue de Jesus, que todos se cubram desse sangue, para serem perdoados, para serem purificados de todas as suas injustiças, de todas as suas maldades, que a esperança de cada pecador aqui esteja em Jesus, que a nossa confiança esteja em Jesus, para que o Senhor venha nos lavar completamente, Senhor, e nós sejamos libertos dessa presente era perversa e possamos honrar a Deus honrando o Filho. Em nome de Jesus, Pai, guarda essa mensagem nos nossos corações. É a oração que nós fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém.